A rede de lanchonetes Bob's perdeu para o McDonald's a exclusividade no uso da marca Ovo Maltine. Você sabe, um achocolatado usado na produção dos milkshakes. Nessa guerra, a publicidade do Bob's diz que o produto do concorrente é um milk fake. Outros concorrentes, como Burger King, Girafas e a própria indústria Philips, com a batedeira Valita, entraram na guerra do Ovo Maltine. Este é o assunto de hoje do quadro Direito em Pauta, que começa agora. E no Espaço Direito em Pauta de hoje, o nosso assunto destaca o livro do professor Jefferson Cunha. Não é, professor? Temos Sem aqui dúvida, essa honra sem de dúvida. receber o professor Jefferson Cunha. Uma boa tarde a todos. Sejam bem-vindos. Nosso convidado de hoje, o professor Jefferson Cunha, ele é administrador, professor de marketing e de gestão estratégica no curso de administração da Universidade Luterana do Brasil e também é mestre em educação e especialista em administração e recursos humanos. Participa também o professor Jorge Trindade, que é nosso professor de psicologia jurídica do curso de Direito da UBRA Canoas. Assim como do meu lado, sempre no Direito em Pauta, me ajudando e muito, nosso professor Paulo Regis Rosa da Silva. Com muita alegria, sempre. Satisfação. Sempre. Esse assunto vai dar fome hoje, né, gente? A gente tá falando de milkshake e eu vou aqui me entregar, né? Eu adorava o milkshake do Ovo Maltine do Bob's, né? Calórico, agora, né? bem Calórico. Não me lembra Mas disso, professor. Esse que é o problema. a fórmula não mudou, Bives. Não Continua mudou. adorando, né? Pois é, mas agora vamos entender essa guerra, a batalha das marcas, enfim. Sim. Como é que a gente pode começar entendendo isso? Vamos esquecer um pouco o sabor, né? E vamos começar nessa guerra do milkshake com ovo maltine. Não tem prejuízo emocional, como eu estou sentindo agora, por exemplo, se eu sou fiel a uma marca, se eu fosse fiel ao Bob's, né? Não haverá um rompimento de fidelização com esses consumidores, professor? Boa tarde, Bives. Boa tarde, bem-vindo. professor Paulo Boa Regis. tarde, boa tarde. Professor Jorge. Quero agradecer o convite e a possibilidade de trocar um pouquinho com vocês aqui. E realmente, Bives, é uma confusão que se cria na mente do consumidor. Estava conversando aqui com os professores agora mesmo. Hoje nós estamos com a Expo Ubra, aqui na Ubra. Verdade. E a minha cadeira de marketing hoje está fazendo aqui na Expo Ubra o teste cego. E o teste cego atua exatamente sobre a percepção na mente dos consumidores, o quanto que influencia no processo de compra uma campanha publicitária, né? Quer dizer, a campanha publicitária influencia muito e nos faz acreditar que determinado produto é melhor que os concorrentes. O teste cego se propõe a isso, a investigar, à medida que ele vai provar os produtos sem saber o que está provando. Não vão fazer do milkshake hoje. Sim. Né? Vão fazer de outras, mas de produtos tradicionais também. Nós vamos experimentar os refri cola. Né? Tem aqueles dois grandes concorrentes tradicionais, mas tem alguns outros. Tem produção perto aqui, né? Pois é. Aqui em Lajeado tem uma produção de refri cola também e vai participar do teste. E surpreende muitos, né, que chegam naturalmente afirmando que a melhor marca é aquela tradicional, a mais antiga e tal, depois acabam atribuindo uma nota superior ao concorrente regional aqui. E isso é curioso. Professor Jefferson, no seu livro há uma abordagem sobre fidelização do cliente. A fidelização implica numa relação sólida entre o fornecedor e o cliente. Uma relação, diga-se de passagem, de longo prazo. Pergunta-se, no capítulo 4º da sua obra, e aqui está a obra do professor, tá? No capítulo 4º da sua obra, o senhor menciona o casamento. O senhor poderia ilustrar para que o nosso telespectador possa entender melhor essa questão da fidelização? Sim. O título do livro o pessoal comenta muito, acha curioso, me pergunta se, escuta, agora tu não está mais na área de marketing, tá? Virou conselheiro sentimental, quer casar comigo, o nome do livro, Sim. Quer casar comigo, mas tem o subtítulo, Como conquistar e fidelizar seu cliente. E esse título é provocativo, mas ele parte também de um confronto ou de um paralelo que eu estabeleço entre a relação de duas pessoas,
desde o primeiro olhar, da atração, do namoro, né, do noivado, do casamento, ou seja, o dia do sim, e que tu está afirmando que vai continuar com aquela pessoa e não pensa mais em outra alternativa que não seja viver do lado daquela pessoa. E eu vou fazendo esse paralelo porque, na verdade, a relação de uma empresa com um cliente se dá na mesma situação. Desde o momento que tu organiza a tua vitrine, por exemplo, né, e tu organiza a vitrine pensando em atrair o olhar dos teus consumidores, daqueles que, por exemplo, estão caminhando no shopping despretensiosamente e são atraídos por vitrines e outras não, porque tu não conseguiu organizar ela de forma atrativa. E, a partir do primeiro olhar, desperta interesse e algumas coisas mais devem acontecer a partir disso. Tu tem que ter a capacidade da atração, mas muito mais depois disso. E aí vai se desenrolando, capítulo a capítulo, o primeiro olhar, o namoro, o noivado, que aqui eu faço o paralelo como se fosse a primeira compra, o noivado, porque a primeira compra não significa que tu vai continuar comprando. A primeira compra é uma grande experiência e uma afirmação de que, olha, me interessei efetivamente por ti. E estou manifestando uma vontade de continuar comprando. Mas é uma manifestação que vai depender muito dessa primeira compra. E o casamento, sim. O casamento é o momento em que o cliente foi conquistado. É que ele diz sim e não pretendo, salvo que aconteça alguma coisa. Como manter esse casamento? Como o fornecedor, a empresa, vai manter esse casamento? No seu entendimento, quais os mecanismos necessários para que esse casamento seja duradouro? Dá para a gente pensar até mesmo no exemplo, né? Entre o milkshake, como a gente diz. O professor disse que a fórmula, por exemplo, do milkshake é a mesma, né? É o que afirmam. Pois é. Eu não provei. E aí eu fico imaginando, como eu posso ainda preferir o do Bob's, que é o original, pode ser aí está, por exemplo, em cima da ideia do original, o primeiro milkshake, tentar vender essa ideia para competir com o do McDonald's, que teoricamente o sabor seria o mesmo. Nesse caso vai ter uma grande disputa, já está tendo, né? Uma grande disputa centrada em discursos, né? E talvez seguramente o discurso mais persuasivo, mais convincente vai atrair o maior número de consumidores. Eu vejo assim, os consumidores eles têm um vínculo muito forte com o produto, neste caso específico. Sim. E isso acontece muitas vezes, né? Quer dizer, às vezes a gente tem um vínculo muito maior com um produto do que propriamente com uma marca. E o Bob's, penso eu, que deva sentir isso, né? Porque as pessoas têm um vínculo com o milkshake. Sim. Né? Quer dizer, tu ia no Bob's pensando não no Bob's, tu pensava no milkshake. E agora, com tudo isso, bom, agora está travada a disputa, né? Eu não sei o quanto que vai resistir o vínculo com a marca Bob's. E eles estão batendo exatamente nisso, né? Olha, o milkshake continua sendo nosso. Sim. A fórmula original é nossa. E tem o milkshake. Que é o falso, né? Traduzindo literalmente, exatamente, seria o milk falso. Isso. Né? Mas dessa relação, e aí, professor Jorge, nós precisaríamos também ouvi-lo nesse aspecto, dessa fidelização. Nós temos algumas experiências de fidelização do cliente que são duras. Né? Exemplo das telefonias. Né? O senhor vai fazer, o Bives vai fazer a compra de um telefone, atualizar a sua máquina, e aí diz, olha, o senhor tem que assinar um contrato por 12 meses. Sim. Ou seja, não é um casamento para sempre, não tem bodas de ouro, mas o senhor terá que ficar vinculado durante 12 meses. E, além disso, existem aspectos também que envolvem o Código de Defesa do Consumidor. Por quê? Porque durante essa fase, se o equipamento não funcionar, se funcionar, mas nós não tivermos linha ou ele apresentar algum vício, algum defeito, nós vamos ter um problema. E esse contrato, eu fico vinculado, eu ficarei pagando. Existem decisões dos tribunais brasileiros, inclusive da nossa 19ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que já libera o cliente, né? Essa fidelização, assinar essa cláusula, ela é proforme. Sim. Né? Evidentemente, resguardando que não se trate de uma ação de boa-fé. Né? Sim. Então,
Professor Jorge, essa questão de fidelização exagerada, isso acontece inclusive nos pontos, né? O cartão de crédito que vai conceder pontos para viajar, fazer viagens com aquela pontuação. De milhas, Usando um pouco a alegoria do professor Jefferson, do casamento, que está muito apropriada, eu acho que ela deu a tonalidade do livro toda. A pergunta que fica é nós sabermos se esse casamento pode ter divórcio. Não é? Quer dizer, eu posso me libertar dessa relação do cliente com o vendedor, com o produto, ou eu estou condenado a ficar 12 meses ou 20 anos? Como é que é essa relação? Tem divórcio ou não tem divórcio? Não é? Então, a questão da fidelização é isso. Em cima da má prestação de serviço, que exatamente. É um dos argumentos que se usa. E aí se diz, não sei se o professor Jefferson concorda, se os colegas concordam, se diz genericamente que um atendimento bom traz 4 novos clientes e um mau atendimento leva 20. Não sei se isso é verdade ou se está comprovada essa Professor tese. Professor Jorge, isso são dados estatísticos, mas esses dados eu diria que hoje já estão ultrapassados. Por quê? Porque hoje, quando eu tenho uma frustração numa compra, quando eu tenho uma experiência negativa na aquisição de um produto, de um serviço, eu não vou mais falar com 3 ou 4 pessoas, ou 10 ou 20. Vou para a rede. Eu vou falar com milhares de pessoas, com centenas de pessoas. Então, essa estatística, na verdade, ela se multiplicou. E nós não temos, infelizmente, talvez, o hábito de propagarmos da mesma forma as experiências positivas. Porque quando a gente vai adquirir um produto, o mínimo que eu espero a gente espera que dê tudo certo, não é? Muito bem atendido e que dê tudo certo. Agora, se alguma coisa deu errada, eu vou falar e falo. Nós temos que ter cuidado, porque assim, essa questão de fidelização, ela tem um viés jurídico, né? Ela tem uma questão legal. A fidelização, ela pode se dar, não há nenhuma irregularidade, desde que o cliente esteja protegido. Sim. Esse elo de ligação existente entre o fornecedor e o cliente, porque, na verdade, é um contrato de adesão, né, professor Jorge? E muito semelhante claro que o casamento não é um contrato de adesão, é uma escolha. E os nossos produtos também são uma escolha. Quer dizer, se o serviço não estiver sendo prestado a contento, eu posso, então, estou protegido para romper este compromisso de fidelidade. Essa é a decisão exatamente que nós mencionávamos. Eu preciso fazer uma rápida pausa, lembrando que os nossos telespectadores podem, né, participar, inclusive falando sobre as suas relações de consumo, né, suas relações como consumidor, no 9588-2374, esse é o nosso WhatsApp, 9588-2374. Mande então, conte se foi bem atendido, quando rompeu, por que rompeu, má prestação de serviço. Quero acrescentar um detalhe sobre as telefonias. Nós tivemos uma mudança na relação de consumo a partir dos órgãos reguladores, especialmente da Anatel, que liberou a migração dos números. Porque existia, quando eu estava falando das relações de consumo com uma certa afetividade, ou uma relação que envolve emoção, eu, por exemplo, tenho o mesmo número de telefone há 20 anos, o mesmo número de celular. Eu também. E para migrar de uma operadora para outra, num determinado momento, para mim, seria um problema muito grande, porque eu estabeleci contatos a partir daquele número. Agora, com essa possibilidade legal de migrar esse número, né, para uma outra operadora, conservando ele, abriu-se um espaço para que esse tipo de emoção envolvida, ou até mesmo relações de trabalho envolvidas, né, pudessem ter sido livres, né, libertas, né, dessas relações que aprisionavam o consumidor. Mas eu vejo, Bives, e é claro, nós vamos ponderar e colocar muita coisa nesse processo de tomar decisão, muita coisa na balança nós vamos colocar. Mas esse vínculo é um vínculo afetivo também. Né? Tu tem o vínculo do número, né? Tu tem, enfim, tu estruturou durante anos muitas coisas em torno disso. Exatamente. E através da portabilidade tu pode levar para uma outra operadora. Uma concessionária para outra e mantém o mesmo número. Que antigamente não era. Entretanto, se esses vínculos forem fortes, talvez até uma oferta mais interessante financeiramente, por exemplo, de uma outra operadora, não seja suficiente para levar, a partir de vínculos que tu vão criando. Não levou, professor. Esse é o detalhe. Mas é o mesmo caso, eu também. Mas não levou. Eu ainda resisto. Como operadora, eu acho que mais ou menos por 20 anos. Eu sou do tempo daquele tijolão, os primeiros celulares, e eu já tinha aquele número. Só foram agregando uns 9 antes do número. Eu quero fazer uma revelação aqui, Bibs. Por favor. Professor Jorge, vamos fazer uma revelação no ar. A analogia feita pelo professor Jefferson no seu livro,
essa analogia em que ele fala do namoro, do noivado, do casamento, é dele mesmo. É verdade. Então, professor, revela para nós, revela para que o nosso telespectador possa conhecer um pouco dessa característica. Por que o senhor encontrou essa analogia? O senhor já disse, mas explora melhor para nós. Porque, assim, em marketing a gente fala muito, tem um campo da área do marketing que trata do marketing de relacionamento. E eu vejo que o marketing de relacionamento é a base de tudo. Quer dizer, tu vai constituir realmente um programa de fidelidade, não são com grandes estratégias, programa de milhas ou coisa parecida. Tu vai estabelecer fidelidade no relacionamento. Mas num relacionamento de atenção, num relacionamento de preocupação, como é que um casal vai, né, sobreviver a este mundo e vai se manter junto e querendo ficar junto? Como é que as coisas acontecem? É quando existe um casamento que prima pelo respeito, pela admiração, pelo carinho, pelo cuidado, pela atenção. Uma empresa que faz isso com o seu cliente, ela não precisa pensar em grandes estratégias, mas demonstrar isso, mostrar atenção. E programas de marketing de relacionamento se sustentam nisso. Quer dizer, tu vai desenvolver uma série de estratégias e hoje, mas estratégias simples. E a tecnologia ajuda muito nesse sentido. De estar dizendo para os seus clientes a todo momento, olha, eu estou aqui, está tudo bem contigo. O pós-venda colabora muito com isso. Quer dizer, não é só um esforço. Por que a empresa não faz isso, professor? Por que a empresa, se há um... Infelizmente, a gente tem uma preocupação, muitas empresas têm muita preocupação e muito esforço de venda. Sim. E esquecem. E não pós-venda. Pós-venda, não. E aí o pós-venda esquece. Rendemos. É verdade. E esse detalhe funciona também para a televisão a cabo. Né? A televisão a cabo também é um problema muito sério com isso da fidelização, porque a gente passa anos, inclusive também, se os professores podem me ajudar, mas a legislação também mudou a respeito da televisão a cabo, na medida em que as promoções que eram anunciadas para captar clientes, que eram muito vantajosas, agora podem ser usufruídas pelos clientes antigos, aqueles que já tinham conta, na medida em que era uma injustiça. O cidadão pagava os 3 primeiros meses ou um preço diferenciado para a internet ou TV a cabo, e a gente que estava lá 10, 20 anos na mesma operadora não usufruía dela. Quem compra o pacote novo, exatamente, paga menos do que o cliente que era... Havia a fidelização do cliente, ele estava há 10 anos, 15 anos, e o novo cliente recebe só benefícios. Bônus. Isso é como a namorada nova. É como a namorada nova. Leva para jantar. Pois é. E aí, ó, eu vou contar uma que eu fiz agora para o professor. E tem tudo a ver com isso. Vai revelar uma namorada nova? Não, professor, calma. Não, estou solteiro no momento, já estou fazendo a minha propaganda. Esse é o meu marketing. Esse é o marketing. Eu tive um problema com uma operadora de TV a cabo e eu postei no Facebook, bem como o professor está lembrando, fui para as redes expressar minha indignação. E aí utilizei uma imagem para chamar a atenção, porque hoje as pessoas se ligam muito na imagem. Se eu fosse só para o texto, talvez não chamasse a atenção. Sim. Então eu coloquei uma foto do Bill Clinton e da Mônica Lewinsky, né, lado a lado, lembrando o caso da Casa Branca de infidelidade do presidente. Sim. E botei o texto dizendo: a partir de hoje adoto a postura de ser infiel com as operadoras de TV a cabo. E a minha estratégia passou a ser o seguinte: a cada 12 meses que esse contrato existia, que eu sei que eles vão me ligar para renovar no final do contrato, eu passava para outra operadora ou dizia que tinha uma outra oferta melhor. A partir dali é que eu comecei a negociar bons planos para mim. Eu tive que ser infiel para poder ser ouvido, professor. Essa é uma realidade de muitas empresas, é aquilo que a gente estava falando. Infelizmente, eles têm uma atuação muito forte e competente na hora da venda. Mas depois que vendeu, eu estou com, né, o meu problema resolvido. Mas aí vem a analogia do casamento de novo. No casamento também nós temos que surpreender de vez em quando. Mas tem que continuar surpreendendo. Não é? Surpreender é fundamental. Porque eu brinco também, né? Na época do namoro e até do noivado, mas especialmente do namoro, na época da conquista, tu faz de tudo, né? Mas depois do casamento, as coisas começam a desaparecer, né? Tem datas para surpreender, não é isso? Depois do casamento... Eu acho que... Eu comento até. As datas festivas são importantes, né? É claro que o livro fala muito da relação cliente-empresa, mas eu dou essas pitadinhas fazendo o confronto, né? E conto realmente algumas coisas da vida pessoal, inclusive. Estou casado, tenho bodas já de mais de 30 anos, sei lá. 30 e poucos anos já de casado. E o que eu trago é exatamente isso, né? Quer dizer, tu tem que continuar a surpreendendo, tá? Vai comemorar as bodas, tudo bem, mas as bodas, o casal tem que comemorar. Eu posso chamar de prêmio. A empresa concede um prêmio ao cliente que, ao longo
já no pós-venda, o cliente recebe algum brinde, algum prêmio da empresa? Eu tive uma experiência inusitada e assim, ó, essa me surpreendeu realmente, dessa operadora que eu estou há 20 anos. E ali eles me seguraram por mais um tempo, sei lá. Né? Eles me ligaram, me surpreenderam mesmo, me ligaram para informar que tinha um plano que poderia me dar que eu teria vantagens operacionais, de desempenho, e reduzir o custo. Qual é a empresa que faz isso? E personalizado, porque a partir do banco de dados, e isso que eu acho que é importante hoje, as empresas têm acesso ao banco de dados, elas sabem. Por exemplo, se tu faz mais DDD, se tu utiliza mais o plano de mensagens, e aí formular uma proposta. E eles me ligaram sabendo disso, me falando, olha, tu tem feito isso, né? O teu comportamento de consumidor conosco é este, e o teu plano não está adequado. Então, nós vamos te colocar num outro plano que vai te oferecer isso que tu está fazendo por um custo menor. Isso quer dizer, professor, que nem sempre o preço importa, ou é o mais importante? Não. Não é? A empatia, a capacidade... A cada segmento, a cada tipo de produto tem um conjunto de variáveis e, por vezes, o preço pode falar um pouco mais alto até. Mas não é o único fator, são muitos fatores. Né? Professor Jefferson, qual a mensagem que o senhor vai deixar para o nosso telespectador? Especialmente aquele telespectador que é um consumidor e aquele que também é um comerciante, aquele que é um fornecedor de serviços e bens. O que o senhor dirá para ele nesse momento? Nós gostaríamos de terminar esse nosso quadro, né, Bives? É verdade. Com uma mensagem... Enquanto consumidor, todos nós queremos a excelência no atendimento. Né? E nós esperamos isso, né? E penso que nós devemos fazer uso dos nossos direitos exatamente para termos esse excelente atendimento. E a empresa, ela não precisa, como eu disse agora há pouco, pensar em grandes estratégias, mas ela precisa instituir uma cultura dentro da sua corporação, da sua organização, a pequena empresa, inclusive todos, terem o sentimento de que nós precisamos atuar pensando sempre na satisfação de quem está do outro lado do balcão. Satisfação do cliente. Eu preciso atuar o tempo todo. Nós precisamos pensar na nossa empresa no sentido de gerar elevados níveis de satisfação para o nosso consumidor. Se isso se instituir como uma cultura dentro da empresa, não tem como perder cliente. E nós podemos só dizer que o cliente sempre tem razão? O Steve Leonard é o dono de uma grande rede varejista nos Estados Unidos e ele tem uma frase que é muito interessante. Ele diz que existem duas regras apenas duas regras para uma empresa ter sucesso. A primeira regra é que o cliente sempre tem razão. E a segunda regra é, se o cliente não tiver razão, releia a primeira regra. Sim. Perfeito. Nós agradecemos, professores, agradecemos a sua presença, professor Jefferson, e agradecemos mais uma vez o professor Jorge. E eu te agradeço, professor Paulo Regis. Quinta-feira estaremos de volta. Sem dúvida. Né? E quero parabenizar, para encerrar, Bodas de Pérola. 30 anos de casado. Parabéns pelas bodas de pérola do professor. Encerramos assim. Tá bem. Né? Só não vamos confundir a analogia, né? Às vezes a esposa ou o esposo nem sempre tem razão. A gente tem que discutir. Casamento é uma coisa, relação de conversa. A analogia é boa, mas também não vamos confundir as coisas. Gente, muito obrigado mais uma vez, professor. Até quinta-feira para o próximo encontro. Eu que agradeço.